Se Jesus é Deus, por que a Bíblia fala que ele é o primogênito de toda a criação? Os nossos vizinhos e colegas testemunhas de Jeová usam esse termo para dizer que Jesus é o primeiro ser criado. Mas será que essa interpretação faz sentido? O que será que a Bíblia realmente ensina sobre quem Jesus é? No vídeo de hoje nós vamos analisar Colossenses 1:15 em detalhes e vamos descobrir por que esse argumento dos nossos colegas testemunhas de Jeová não se sustenta. Fica comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou falar aqui hoje pode mudar a sua visão sobre Jesus Cristo. É o primeiro criado. Essa interpretação, esse argumento, comete uma falácia chamada falácia de petição de princípio. Quando acontece essa falácia, a pessoa ela está basicamente assumindo como verdade uma premissa que ela deve provar primeiro. Em outras palavras, ao invés de provar que primogênito significa primeiro criado, as testemunhas de Jeová assumem essa definição como um fato para apoiar a ideia de que Jesus é um ser criado. Vamos analisar mais um pouquinho o silogismo que eu apresentei para vocês. Eu disse para vocês que o pensamento das testemunhas de Jeová é mais ou menos assim. Premissa 1, Jesus é um ser criado. O problema aqui é que essa afirmação ela não foi provada. Ela apenas foi assumida como verdadeira. Ela está assumindo que o unitarismo é a versão verdadeira sobre Deus. Só que ela não está mostrando evidências para isso. Olha só, ela está nos acusando do que eles fizeram. Ela diz assim que nós partimos da premissa de que o unitarismo é a forma de adoração, é a forma em que a Bíblia apresenta Deus. Eu posso provar, através de um texto bíblico, o unitarismo. João 17,3 diz assim, ó: Isto significa vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Olha que interessante, o único Deus verdadeiro aqui é apresentado como o Pai. A premissa, o unitarismo, está aqui. Já você está fazendo todo esse malabarismo, vai tentar negar o texto de Colossenses 1,15 por causa de uma premissa falsa que vocês não conseguem apresentar nas Escrituras, que é a Trindade. Será que você consegue fazer como eu, usar um texto bíblico que mostra 3 pessoas formando um mesmo Deus, sem malabarismo, sem inferência, dizendo essas 3 pessoas é Deus? Mas eu consegui fazer para você. Apresentei o Pai como o único Deus verdadeiro. Esse é o unitarismo. Então é você que tem um princípio que não pode ser provado biblicamente, que é a Trindade. Uma palavra para uma palavra de um outro idioma. Então nós precisamos saber a tradução e o contexto para saber se essa tradução corresponde à ideia realmente do que o autor queria trazer. Ou seja, nós queremos saber se Paulo realmente queria dizer primeiro criado quando ele usou a palavra primogênito em Colossenses 1,15. Segunda coisa que precisa ser corrigida nesse argumento aqui é que as testemunhas de Jeová precisam apresentar outras evidências, outras passagens que indiquem que Jesus realmente foi criado. Com muito prazer. Apocalipse 3,14. Ao anjo da congregação em Laodiceia, escreva: Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Exatamente como está no texto que você está tentando negar. Analisar esse termo primogênito. Texto bíblico, a palavra primogênito nem sempre é interpretada como literalmente como primogênito, ou seja, o primeiro em ordem cronológica. Em grego, a palavra pode significar primazia, preeminência ou posição de honra, e não necessariamente o primeiro a ser criado e não necessariamente o primeiro que veio a existir. Isso fica muito claro em Salmos 89:27, onde o próprio Deus chama Davi de primogênito, apesar da gente já saber que ele era o filho mais novo de Jessé. Bom, por que será que ela não citou o texto completo de Salmos 89, versículo 27? Porque o próprio versículo iria demolir o argumento dela. Aqui não é falado de Davi como primogênito dos filhos de Jessé, mas aqui Davi, olha o título de primogênito, como ele é colocado: Eu farei dele o primogênito, o maior dos reis da terra. Ou seja, aqui Davi é apresentado como o primogênito dos reis da terra. É partitivo, Davi é o primogênito dos reis da terra.
Será que faria sentido eu dizer que Davi não faz parte dos reis da terra? Por exemplo, se eu digo para você, primogênito de Israel, teria sentido eu dizer que este não faz parte da família de Israel ou de Israel? Primogênito de Faraó, teria sentido eu dizer que este não faz parte da família de Faraó? Primogênito da criação, teria sentido eu dizer que este não faz parte da criação? Não teria. Ela e outros partem do princípio que nós estamos trabalhando ali apenas a palavra primogênito. Não, a construção do texto na forma partitiva é esclarecedora. Ali diz claramente que Jesus faz parte da criação. Ele é o primogênito da criação, assim como o primogênito de Faraó, primogênito de Israel. Me fale um só caso onde o primogênito de um grupo, ele não faz parte de um grupo. Só um. Ou que ele não tenha feito parte desse grupo, só um. O contexto de Colossenses 1,15 nos mostra que Jesus é o Criador não criado. O versículo 15 não deve ser lido isoladamente. Na verdade, nenhum versículo da Bíblia deve ser lido isoladamente. Olha só, ela diz que o contexto, ele diz que a nossa interpretação está errada. Qual seria a nossa interpretação? Jesus é o primogênito da criação. Agora, a sua interpretação. O Criador é o principal ou o primeiro da criação. É sério que Paulo ia ler a carta aos Colossenses dizendo que o Criador é o principal da criação. É sério isso? Você descobriu isso como? Que o Criador é o mais importante da criação? Todas as coisas vieram a existir por meio dele, e sem ele nem mesmo uma coisa só veio a existir. Agora pensa um pouquinho nisso. O apóstolo João não está dizendo somente que Cristo fez todas as coisas. Ele está dizendo mais. Ele está dizendo que sem Jesus nada do que foi feito se fez. Bem, de forma implícita, o que o apóstolo João está dizendo aqui é que existem duas categorias de coisas: as coisas que foram feitas e as coisas que não foram feitas. E o que o apóstolo João está falando é que se algo foi feito, então foi Jesus quem fez. Você percebe o que isso? Eu vou demonstrar a fragilidade deste argumento dela com um exemplo bem simples: a incongruência. Gênesis 21 diz assim, Gênesis 21:12. Então Deus disse a Abraão: "Veja com que Sara lhe diz sobre o rapaz, sobre a sua escrava. Escute o que ela diz, pois o que será chamado sua descendência virá por meio de Isaque." Vamos fazer como ela fez. Vamos separar em dois grupos: descendência de Abraão e não descendência de Abraão. Posso eu utilizar o argumento: Isaque não é parte da descendência de Abraão porque a descendência viria por meio de Isaque. O argumento: Isaque não é a semente de Abraão porque a semente viria por meio de Isaque. Se a semente é por meio de Isaque, então ele não é a semente de Abraão. Tem sentido esse argumento? É óbvio que não, né? Mas como que o contexto ele nos ajuda? Bom, o texto ele está falando de um descendente, ou dando ênfase a um descendente específico. Assim também no livro de Colossenses 1,15 está falando de uma criação específica. Aquela que veio por meio de Jesus. Assim também da descendência que veio por meio de Isaque. Não que Isaque não faça parte da descendência e não que Jesus não faça parte da criação. Então eu sinto muito em te dizer que a Trindade ela não é bíblica, ela não se sustenta biblicamente e toda tentativa em defendê-la será frustrada.